Bem-vindos ao Bendito Coworking. Para quem não conhece, esse é um espaço de trabalho compartilhado, né? E a gente tem uma missão, quer dizer, a missão do coração do Douglas, que é o nosso fundador aqui, ele tem um coração voltado para a área social. Então, esse espaço aqui, a gente recebe negócios sociais, empreendedores sociais, promove esses eventos justamente para disseminar conhecimento, que é uma dos pilares aí do Bendito Coworking. Então, sem mais delongas, na verdade esse café, o Rani, eu estou contando por que você está longe, Ranieri. Ah, tá bom. O Ranieri está com a camisa da Unicef, como vocês podem ver, ele foi contratado como consultor, então ele está num projeto em Boa Vista, voltado para a educação. Mas ele, como host do nosso café, esse café social foi co-criado entre o Bendito Coworking e a Pontes Assessoria, que é a empresa do Ranieri. Então, Rani, passo a palavra para você. O Luciano já está aqui, o Rodrigo também, tá bom? Ok. Boa tarde, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a essa quarta edição do Café Social. A gente, como a Renilson estava compartilhando com vocês, o espaço do Bendito Coworking, ele tem essa missão de integrar as pessoas que têm interesse sobre o terceiro setor, pessoas que querem entrar no terceiro setor, pessoas que querem trabalhar para o terceiro setor, pessoas também que querem sair, a gente sempre brinca sobre isso, e que procuram um local qualificado para poder fazer uma discussão de uma forma diferente do que é posto. Uma das nossas missões através do Café Social é de compartilhar conhecimento e conhecimento de forma qualificada, porque a gente sabe que, principalmente no contexto de São Paulo, isso não necessariamente é gratuito. Então, por isso que a gente consegue, através da parceria com o Bendito Coworking, oferecer isso para gestores e gestoras, para profissionais interessados no tema do desenvolvimento social. Eu estou falando aqui com vocês desde Boa Vista, Roraima. A gente está enfrentando a crise de imigração venezuelana e vivendo esses dias bastante intensos aqui, talvez o lugar mais quente do Brasil. Mas eu fiz questão de estar aqui com vocês para apresentar, na verdade, duas pessoas que são dois amigos, né? Luciano Marques, vai dar um tchauzinho aí para vocês, acabou de chegar agora. Ex-amigo de trabalho, ex-colega de trabalho e amigo para a vida agora, e para mim, o papa da captação com indivíduos. Ele é diretor da consultoria de marketing para captação, chamada The Donor Factory. Luciano é especialista em planejamento e CRM, possui a formação em marketing e experiência em diversos segmentos. Ele já liderou projetos e campanhas de marketing em marcas como o Banco Itaú, o Banco do Brasil, a Next, American Express, Volkswagen, Subway, Argo, a Liberty Seguros, e dentre outros. E no terceiro setor, além de ter sido consultor e ainda é consultor dentro da área, ele já trabalhou com a questão de gestão de relacionamento de indivíduos no Greenpeace, e marketing e relacionamento com doadores na Visão Mundial Brasil, onde ele implementou durante a sua estada o departamento de relacionamento com doadores e desenvolveu campanhas, né, e também processos e produtos para o ciclo de vida de relacionamento com o doador, pensando nas fases de retenção e aquisição e também de movimentar a base de doadores. A gente vai falar um pouquinho diretamente sobre esse assunto hoje, mas Luciano é a pessoa que representa esse entendimento de mercado sobre o que é captar recursos com pessoas. E do seu lado aí também está Rodrigo Alvarez, que é o meu padrinho. Eu costumo chamar ele de Dindo, ele também é um amigo da vida. A gente já se conhece há bastante tempo. Nós tivemos o prazer de estar no mesmo curso e o Rodrigo foi um dos meus mentores junto ao Instituto Fonte, no programa Produção e Desenvolvimento, há mais de 10 anos atrás. Ele é sócio fundador da Mobiliza, é administrador de empresas e tem especialização na área de captação de recursos pela GV e pela Indian Fundraising School.
Também tem formação em processos de desenvolvimento pelo Profides, do Instituto Fonte, e em pedagogia social pela Associação Brasileira de Pedagogia Social de Base Antroposófica. Anterior à criação da Mobiliza, Rodrigo atuou por 20 anos com gestão e captação de recursos para diversas organizações brasileiras e internacionais. Se o Doutores da Alegria é o que é hoje de conhecimento do nosso imaginário, Rodrigo Alvarez tem uma grande responsabilidade na história de Doutores da Alegria no Brasil. Ele trabalhou lá durante os anos de 96 a 2002 e depois foi para o CDI, Comitê de Democratização da Informática, onde ele ficou de 2002 a 2007. Também trabalhou no Instituto Elos, no IDES e no Resource Alliance, e foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então tem muito tempo que Rodrigo está dentro dessa jornada. E também é conselheiro do AISEC Brasil. Hoje ele é membro consultivo do ROGARI e dos Centros de Estudos Internacionais de Pesquisa e entre outras coisas. Rodrigo é uma pessoa bastante ocupada, mas além de tudo, de ser membro, né, do Fundo BIDS e também ter criado fundo que ele criou em 2016 com o objetivo de apoiar outros projetos. Rodrigo tem aí, ambos têm uma honestidade e um jeito carinhoso de compartilhar conhecimento de forma técnica. Enfim, para mim são duas referências, dois papas em relação à captação de recursos, um com indivíduos e outro mais focado nesse mundo do setor privado, dos governos de fundos multilaterais, governamentais. Então a gente queria começar esse papo de hoje aí falando um pouquinho sobre isso. Eu vou passar a palavra para o Luciano para ele complementar a apresentação dele e falar especificamente um pouquinho mais sobre a Donald Factory, e em seguida o Rodrigo para falar um pouquinho mais e complementar sobre a Mobiliza. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui, enfim, agradeço a presença de todos vocês. Acho que o Rani falou bastante da minha experiência. Eu acho que um fator importante, né, é como que eu acabei indo para o segundo setor, né? Eu tinha uma carreira estabelecida no segundo setor, mas eu sentia a falta de fazer uma coisa que fosse diferente, de trazer mais lucro para um acionista, de você contribuir para uma sociedade melhor. E eu tive uma sorte muito grande de ter uma escola maravilhosa, foi o Greenpeace. E a partir do momento que eu envolvi com o Greenpeace, eu comecei a me aprofundar cada vez mais com o terceiro setor. Já são aí quase cerca de 10 anos trabalhando com o terceiro setor. E, enfim, hoje eu trabalho muito com a Donald Factory no sentido de trazer as tecnologias disponíveis no mercado para o ambiente do terceiro setor. Eu acho que existe uma carência muito grande de você inserir tecnologias de marketing e comunicação, automação, na forma como você capta doadores. O meu foco sempre foi em indivíduos, e eu acho que aí mora, ao meu ver, o maior número de possibilidades que você tem de ferramentas, de técnicas de você trazer apoio para a sua organização. E junto com essa ideia de trazer tecnologias, tem todo o trabalho de consultoria, de apoio, de desenvolvimento de estratégia, trazer a cultura de metodologia de captação de recursos para o terceiro setor. Então, isso até é um motivo pelo qual hoje eu também trabalho com empresas do segundo setor, para sempre estar em sinergia com o que está acontecendo de mais recente, de que forma que isso é viável para o terceiro setor. Enfim, eu trabalhei com a NL na Visão Mundial, que é uma organização incrível, faz um trabalho belíssimo, uma fonte eterna de aprendizado também. Eu acho que é uma das organizações que mais investem na sua sinergia e atualização nos formatos, nos meios, na portagem de captação de recursos, principalmente no que diz respeito a indivíduos. Então, enfim, desde 2017 eu estou com a The Donald Factory, e a minha ideia é, enfim, aproveitar momentos como esse justamente para a gente conseguir trocar ideias e levar um pouco que eu aprendi no meio desse caminho para poder ajudá-los a fazer sua captação ser mais eficiente e fazer com que o seu projeto seja mais poderoso, seja mais abrangente. Bom, boa noite a todos.
e todas. Eu sou o Rodrigo. Em primeiro lugar, agradecer aí ao Douglas pela criação do Bendito por abrir esse espaço aqui para esse café, Renilson pelo convite, a gente se conheceu recentemente, e dar as boas-vindas a todos que numa sexta-feira, no final da tarde, tomaram a decisão de vir aqui para conversar com a gente. Espero que valha a pena para todos. Também o Ranieri já falou bastante sobre a minha experiência, apesar de ficha corrida, assim. Acho que eu gostaria de destacar talvez seja o começo da minha carreira, né? Diferente do Luciano, iniciei a minha carreira já no terceiro setor, né? Desde que eu me formei na faculdade em 95, estava se criando na faculdade, estava me formando aqui do lado na GV, em administração de empresas, e a GV, que trabalha com administração de empresas e administração pública, via em 95, estava assim, imagina, fazia a Constituição era de 88, né? Então era muito recente a democratização, né? Naquela época, em 95, estava o começo da sociedade civil organizada, se mobilizar, tinha a campanha do Betinho contra a fome e tal, e tinha os comitês da campanha do Betinho. Antes de existir, lembrando assim, não existia internet comercial. A internet comercial começa em 96, né? Em 95, sem a existência da internet comercial, o Betinho conseguiu desenvolver uma rede social descentralizada da campanha contra a fome, né? Foi linda essa época, e na GV constituiu-se um comitê da campanha contra a fome na época, né? Que era um tema forte no Brasil e tal, ainda tinha muito a história continua tendo, né? Mas a pobreza era mais extrema no Brasil, né? A gente começava a ver isso tudo aparecer, né? Depois de um ciclo aí de ditadura militar no Brasil, e na GV então se constitui esse grupo de professores e alunos de mestrado, que foi o embrião do que depois virou o centro de estudos do terceiro setor na GV. E aí eu era aluno de graduação, me envolvi como aluno de graduação nesse centro de estudos, como voluntário, e comecei a trabalhar como estagiário na GV, na área de captação de recursos da GV. Tudo bem? Na área de captação de recursos da Fundação Getúlio Vargas, que era uma área que buscava patrocínio para a reforma das salas e para o fundo de bolsas, né? E aí me envolvi com esse tema, e aí fiquei absolutamente tocado por tudo isso. Eu fazia... Que bom que você chegou! E aí, então, em 95, então, começo a trabalhar com esse tema, saio dali da GV, então começo a desenvolver uma carreira aí sempre ligado ao tema de captação de recursos, né? E para mim, me lembro, nesse início de carreira, eu me lembro assim, a gente começando, grupo de pessoas que começou a discutir a profissionalização desse tema de captação de recursos. A gente cria a BCR. Mas antes de criar a BCR, a gente monta uma comitiva e vai para um evento nos Estados Unidos de captação de recursos, em 98, me lembro até hoje. Em 98 a gente vai para esse evento em Miami, e a gente chega lá nos Estados Unidos. É muito curioso, porque a gente chega nesse evento que é organizado pela Associação dos Captadores de Recursos Americanos, e era o 36º encontro anual dos captadores de recursos dos Estados Unidos, né? Então imagina, em 98 era o 36º encontro anual dos profissionais de captação de recursos americanos. Imagina, era um evento para 6 mil pessoas, num lugar tipo o ANB, e tinha as mais variadas palestras. Imagina, tinha uma feira de produtos para captação de recursos. Então, desde empresas que vendiam softwares para gerenciar doadores, até empresas que vendiam tijolinhos para você dar de presente para o seu doador, que contribuía para a construção de um hospital, até empresas que empregavam velhinhos que escreviam cartas à mão de pedidos de doação. Então a gente vê aquilo, a gente fica assim, absolutamente... Se vocês ficam
hoje, sem acreditar nisso que eu estou relatando para vocês, imagine a gente vendo isso em 98, há 20 anos atrás, né? E a gente volta então para o Brasil interessado nesse tema e muito empenhado em empreender aqui no Brasil essa profissão, né? E cria, então, a iniciativa na época é criar a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, justamente para fortalecer esse profissional de captação de recursos. E eu não me canso de falar, porque esse é um assunto que para todo público que eu falo, parece uma novidade enorme a gente falar de uma profissão, falar de uma área, falar de uma atividade profissional específica, que é a atividade do profissional de captação de recursos. Então, é em nome disso que eu advogo aqui e venho falar em nome dessa profissão e dessa atividade profissional muito pouco conhecida e, na minha opinião, uma profissão de futuro. Eu faço contratação, meu filho tem 16 anos, eu falo para ele que se ele quiser se dar bem na carreira, para ele avançar, porque tem vagas disponíveis no mercado, tem necessidade e não existem profissionais capacitados e prontos para lidar com esse tipo de atividade profissional. Estou dizendo, não existem poucos profissionais que estão dedicados a isso e que estão envolvidos com o tema profissionalmente, exclusivamente na captação. Se a gente for olhar as entidades que talvez vocês representem aqui, é um misto, quem dirige a entidade é que capta recursos, todo mundo faz um pouco de tudo, ou não tem um captador, ou é um voluntário que capta, ou é a diretoria voluntária que capta, né? Raramente a gente encontra uma pessoa que se dedica a isso, né? Às vezes existe uma pessoa, mas que cuida daquelas atividades menos relevantes, sei lá, não cuida de toda a estratégia de captação, né? Cuida da coisa pontual. Me alonguei demais aqui, não, desculpe, mas só para a gente botar um pouco de pimenta aí na conversa. Rani, pode voltar, Ranieri? Bom, a gente começou com a primeira parte da nossa conversa, né? E como diz aí Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então aí essa é a nossa motivação para conversar sobre esse tema. E para poder a gente dar início aí a esse diálogo que eu queria convidar aí o Luciano e o Rodrigo para poder estarem contribuindo um pouco mais com a gente, eu queria que a gente aí nesse talk show conversasse um pouquinho. Primeiro, essa pergunta valendo 1 milhão. Eu queria fazer para o Luciano, mas também queria, se o Rodrigo tiver alguma contribuição, pudesse também falar um pouquinho sobre isso, que é a pergunta que vale 1 milhão, né? Como é que a gente pede dinheiro de forma correta para as pessoas? Olha, Rani, eu acho que a melhor resposta para isso são 2 fatores: engajamento e embasamento. Primeiro, você precisa acreditar, respeitar, admirar o projeto, a causa pela qual você está trabalhando. Se não tiver essa admiração, você nunca vai conseguir ter o calor necessário, você nunca vai conseguir falar de uma forma natural, orgânica, com um envolvimento. E isso é essencial para você trazer uma pessoa a embarcar nesse projeto, a fazer uma doação, a dar seu tempo, esforço, recursos financeiros para a sua organização. E você precisa também, para isso, ter bastante embasamento. Então, assim, eu acredito na minha causa, mas eu também conheço a minha causa. Eu conheço o que a minha organização faz. Eu entendo qual é o impacto do trabalho dela, eu entendo o contexto, eu entendo por que eu estou pedindo essa doação para esse indivíduo. Então, acho que isso é um ponto fundamental, porque às vezes você é abordado por uma causa, seja na rua, seja num canal digital, e você não tem alguns elementos, você tem até às vezes uma certa frieza, você não entende exatamente para que você está doando. Então é importante, isso tem que ser natural, todo o captador ele tem que ter essas 2 características, ele tem que ter o engajamento
ele tem que ter esse amor pelo trabalho que ele faz e ele tem que ter embasamento, ele tem que conhecer melhor do que ninguém. Afinal de contas, essa é a única forma de você pedir com respeito para um doador o apoio para a sua organização. Achei super legal, embasamento e engajamento, estou totalmente de acordo com o que você fala. Eu costumo falar isso de uma outra forma, só trazendo uma nova camada aí que você traz, né? Porque em geral, quando a gente dá esses cursos ou palestras de captação, né, a expectativa das pessoas as pessoas vêm para essas palestras ou vêm conversar comigo, que é, né, o dito especialista em captação de recursos, elas têm duas perguntas em mente. Elas querem saber onde é que estão os recursos e como é que eu faço para chegar neles. Basicamente é isso que elas querem saber. E eu costumo dizer que as pessoas estão fazendo as perguntas erradas. Porque essas perguntas, é claro que elas são relevantes, mas elas não são as perguntas mais relevantes de serem feitas. E as perguntas mais relevantes de serem feitas são as perguntas, se a gente conseguir imaginar o que é que está se passando na cabeça de um possível doador, quando você bate na porta dele e pede dinheiro para ele, o que é que ele está se perguntando dentro da cabeça dele? Provavelmente ele está se perguntando o que faz esse cara, qual é o impacto que tem essa organização, será que essa solução que ele está dando é uma solução factível? Qual é o histórico dessa pessoa? Quem é a diretoria que está por trás dessa organização? Qual é a identidade? Como é que ele resolve os problemas? Ele consegue resolver mesmo esses problemas? Como é que ele demonstra a solução desses problemas? Por isso que eu troco isso por... Isso para mim é um embasamento, né? Como é que você embasa o seu trabalho e mostra os resultados do seu trabalho? Porque imagine que isso é um iceberg. O iceberg é aquela estrutura que uma parte está para fora do mar e uma parte está para dentro do mar. A parte que está para fora do mar, vamos dizer assim, que você consegue visualizar é como é que aquela organização se financia, né? Mas se a gente conseguisse olhar esse iceberg embaixo, que está para baixo da linha do mar, a gente iria enxergar outras camadas que são mais importantes. Eu acho que lá no fundo, que é o que você chamou de embasamento, eu chamo de identidade institucional, né? Eu chamo de o que faz essa organização e como ela demonstra resultados. E no meio, que você chamou de engajamento, eu dou o nome de relacionamentos. Quais são as relações que essa organização está construindo ao longo da sua vida e que essas relações podem se traduzir em algum momento por algum tipo de engajamento, seja um engajamento porque o cara, a pessoa ou a empresa gosta do que você faz, ou ela compartilha o que você faz, ou ela curte a tua mensagem, ou ela dá dinheiro, ou ela se inspira no que você faz. Então isso tudo são traduções do engajamento, da crença que ela tem no teu trabalho, né? Então eu acho que a questão de pedir dinheiro é o detalhe menos relevante do processo de captação de recursos. Não que não seja relevante, mas é muito importante que você peça o dinheiro e saiba para quem você vai solicitar o recurso, né? Mas se você não tiver respondido aquelas perguntas, se você não tiver boas respostas para as outras perguntas, você não tem força para chegar a pedir o dinheiro. E a gente já está avançando aí em outras perguntas também. Nesse sentido, rapazes, e eu queria pedir para o Luciano também dar continuidade nesse diálogo aí com o Rodrigo, eu queria que a gente falasse quais são os erros capitais na hora que a gente quer engajar as pessoas com o objetivo de que elas doem para a gente o seu recurso, o seu tempo, as suas ideias. Então, eu queria que a gente pensasse em quais são os erros mais comuns quando a gente está conversando com indivíduos, na hora que a gente está engajando eles para nossas causas. Bom, eu acho que a gente tem 7 opções, né? Mas na verdade a gente pode ter um mar de opções. Eu destaquei algumas que eu achei que são as principais, né? São as fundamentais. Eu acho que eu começaria com uma número 1, discurso.
Então, se você chega para um indivíduo e fala que você tem um projeto de educação para crianças que utiliza a metodologia Waldorf, que vai melhorar o índice de absorção do entendimento de leitura, lúdico, ele vai fazer uma mistura uma intersecção de percepção educacional, de absorção de informação da criança, é um cenário. Ou eu vou pedir uma doação para crianças com cânceres da Associação Santa Luzia. Doe, por favor, para a gincana da Associação Santa Luzia que cuida de crianças com câncer. Ponto. Eu tenho ou muita complexidade, então eu estou dando informação para esse indivíduo, ou eu tenho uma simplicidade muito pobre. Eu não dou profundidade ao porquê eu estou pedindo aquela doação. Eu acho que um ponto muito importante é você dar clareza no seu discurso. Dar clareza também, somar isso com um fator que desperta a crença do indivíduo na sua causa. Ele acredita no seu trabalho, ele acredita no que você está dizendo. E você tem premissas simples de serem absorvidas. Então, assim, eu posso falar que eu utilizo uma metodologia nova para a educação de crianças carentes, crianças que não tiveram acesso a uma metodologia de educação adequada. Eu posso falar que eu quero tratar de crianças com um determinado tipo de câncer da minha associação e eu pretendo ajudar 20 crianças com seu apoio. Eu vou ajudar essas crianças a receberem remédios. Mas eu preciso colocar nesses ingredientes de discurso a minha paixão. Eu preciso colocar por que eu acho importante aquele indivíduo me ajudar, por que eu embarquei nesse projeto. Então, o discurso, para mim, é o ponto fundamental. Se o discurso ele não for algo agradável, se ele não for envolvente, se ele não for claro, você não consegue trazer o indivíduo para apoiar a sua organização. Então, para mim, esse é o primeiro. Que comentários que você tem aí, Rodrigo? O que você acha? Eu estava me preparando aqui para falar sobre investidores privados, né? Não sobre indivíduos. Uhum. Se você quiser falar teu set, eu vou falar sobre investidores privados. Aqui me preparei uma colinha para falar sobre investidores privados. Joia. Bom, o outro ponto, o segundo, é um material de comunicação ruim. Então você tem um website que ele foi construído em 2011, você conseguiu um espaço num evento super bacana e você resolve abrir aquela caixa de folders de 2015, que afinal de contas nunca foram utilizados, eles foram impressos, mas nunca foram utilizados. Eu vou usar esse material neste evento. Eu comprei um pacote de fotos do Shutterstock, que é um banco de imagens, e eu vou utilizar essas imagens para as minhas redes sociais para comunicar o meu projeto de apoio a comunidades indígenas do Amazonas. Então, material de comunicação é fundamental. Você não pode trabalhar com material de comunicação como se fosse algo que você pudesse economizar, que fosse uma coisa trivial. Ele é super importante. Então, assim, material de comunicação é o que faz a sua abordagem. Aquele indivíduo começou a ouvir falar de você, lembrar da sua organização no momento que de fato ele resolve tomar a decisão de doar. É um momento que ele entende com mais detalhe e com mais credibilidade o trabalho que você faz. Então ele vai muito além de um cartão de visita, ele não é só um material, uma lembrancinha que você dá para ele diz muito a seu respeito. Então você tem que investir no seu material de comunicação, você tem que manter ele sempre atualizado. Tudo que você coloca do ambiente da sua organização para fora, considere material de comunicação. Tudo que impacta quem não é um colaborador da sua organização, um colaborador, eu digo, um funcionário da sua organização, é um material de comunicação. E isso também diz respeito a como você chega no beneficiário da sua organização, quando é o caso, mas é fundamental. O material de comunicação não pode falhar. Outro ponto seria a falta de foco. Então, vamos dizer que eu sou uma organização, um hospital,
um hospital que ele trabalha com projetos de tratamento ao câncer linfático, ele também pede doações para compra de equipamentos, ele pede doações para ações de prevenção de câncer de mama, câncer de próstata, ou mesmo doações para a festa de Natal que ele dá para os voluntários do hospital. Então, assim, eu tenho muitas opções de doação, eu tenho uma carteira de doações. Isso é perda de foco, você dilui a importância do doador daquela que pode ser a sua principal necessidade. E às vezes a sua principal necessidade é simplesmente fazer com que esse doador doe para a sua organização e não para um projeto específico. Então, existem fases que você tem que levar o doador a entender o seu trabalho, todo o escopo do seu trabalho, que pode ser variado, pode ser diverso e riquíssimo, só que você tem que ter foco. Então, hoje eu vou pedir o que para quem? Eu vou manter o foco do meu pedido de doação num projeto, numa ação específica ou na minha instituição como um todo. O outro ponto, o Rodrigo até falou disso no começo, que é tratar o captador como um ser onipresente. Ou seja, o captador, ele atende o telefone, ele atende o canal de chat, ele posta nas redes sociais, ele tira a informação dos doadores para mandar para o e-mail, para a newsletter que você manda tanto para indivíduos quanto para empresas, para o círculo de contatos importantes de influenciadores da sua organização. Ele leva pessoas a conhecerem, ele conduz a visita ao projeto de doadores ou público em geral. Ele faz tudo. Ao fazer tudo o que você está fazendo, você está prejudicando a qualidade dele, de fato, atender, ouvir e se comunicar com cada doador. Então, esse cruzamento de processos, ele impacta e muito na qualidade da comunicação que você tem com os seus doadores. Então, estabeleça processos e critérios para a sua equipe. Eu sei que os recursos, às vezes, são muito escassos, mas você não pode jogar todas as tarefas para uma equipe muito pequena. Você tem que decidir, você tem que escolher quais são as prioridades e fazer com que elas sejam executadas com qualidade. Outro ponto é você presumir o tempo todo que você conhece o seu doador, que você conhece o impacto da sua organização, que você sabe qual a avaliação que o doador está tendo da sua organização e como eu vou tratar isto com ele. Então, é muito importante que você entenda que, às vezes, aquela base de doadores que não está doando ou que você não consegue se comunicar, não é porque é um doador ruim ou porque as pessoas não dão importância para a sua organização. Podem ter uma série de fatores que estão atrapalhando a sua operação de captação de recursos com indivíduos. Então, você tem que constantemente olhar se as informações que você tem são atualizadas, se você usou um bom material de comunicação para trazer aquele doador, se você consegue de alguma forma atualizar a sua base de dados de doadores, se você consegue constantemente se manter como uma coisa importante para aquele doador ou para aquele prospect, e coletar feedback. Você tem que ouvir o que os seus doadores ou prospects estão dizendo de sua organização. E tente trabalhar com fatos e não com presunções. A gente às vezes é muito apaixonado, a gente fica emocionado quando a gente fala da nossa organização. A gente tem histórias que são riquíssimas, mas elas às vezes turvam o nosso lado racional e às vezes é ele que vai fazer toda a diferença quando você vai planejar a sua captação. Então a gente tem que balancear muito bem para não cair no erro de fazer presunções, por mais que a gente conheça melhor do que ninguém e seja super apaixonado por nossa organização. O sexto seria só pedir, e quando o doador pergunta alguma coisa, você não materializa o que você faz com a doação dele. Então, quando vamos dizer que você é uma instituição que trabalha com idosos, e você pede toda a santa comunicação, você pede para o doador. É muito diferente você ter um espaço na sua comunicação com o doador para ele doar, para ele entrar nesse tema de fazer uma doação. Outro aspecto, outra forma completamente diferente é você sistematicamente pedir doação
e só ficar em volta deste tema. Você tem que saber responder para o doador perguntas que materializem o que você está fazendo. Evidentemente, você tem que agradecer a doação e você tem que levar novidades para ele. Você tem que contar as boas novas a respeito do trabalho da sua organização. Se eu sou uma organização que trabalha com idosos e se um doador me pergunta o que eu estou fazendo, eu respondo, estou ajudando mais idosos, também não adianta nada. Eu tenho que falar, neste ano de 2018, eu ajudei 60 idosos, com a tua ajuda eu vou ajudar mais 5 idosos e eu espero até o final do ano ter ajudado 90 idosos. Como? Eu estou levando assistência médica para eles, eu estou fazendo uma sessão de leitura para 30 idosos. Enfim, você tem que materializar isso para ele e você tem que contar o que você está fazendo para melhorar a vida do seu beneficiário, quando é o caso, ou como você está contribuindo para a sua causa, que coisas surpreendentes, que boas histórias você acabou gerando no dia a dia do trabalho da sua organização. A gente sabe que isso é uma constante. Ou mesmo contar os desafios que você está tendo como organização, mas sempre deixá-lo claro. E não só pedir, levar coisas diferentes, ter um diálogo com ele. Outro grande erro seria não mostrar a necessidade com o peso que ela tem. Então eu vou evitar dizer que a situação do meu projeto se eu não bater a meta, eu posso fechar. Minha iniciativa ela pode terminar se eu não tiver ajuda. Eu não vou colocar um beneficiário para fazer um testemunho de uma situação de vulnerabilidade que ele tem vivido, porque eu acho que eu posso expô-lo. Isso são questões que, como é que eu posso dizer, se você não falar a realidade para o seu doador, a intensidade da importância da ajuda dele para o seu projeto, você pode estar correndo o risco de minimizar completamente sua chance de doação, não ter o volume de doação que você precisa, e sim, você pode mostrar a sua necessidade com muito respeito e dignidade às pessoas que trabalham no seu projeto, às pessoas que são beneficiárias do seu projeto, mas você precisa fazer isso, você precisa entender, expressar qual a melhor forma de você fazer isso, mas você tem que fazer, você tem que mostrar a real da sua necessidade. Se você falar de uma forma muito sutil, muito amena sobre a necessidade do seu projeto, você pode estar correndo sérios riscos de manter uma curva ou de queda no volume de doação, ou de uma estabilidade quando você precisa aumentar o volume de sua doação para conseguir salvar projetos, ou para conseguir mesmo ter impacto que você deseja, que você almeja, dentro das suas metas como organização. Eu acho que, bom, esse para mim são os sete grandes erros, que é você ter um problema de discurso, você ter material de comunicação ruim, você ter falta de foco, tratar o captador, tratar o captador como ser onipresente, e afetar a qualidade com que ele efetua a comunicação, o trabalho com o doador, trabalhar com presunção e não com fatos, pedir e não entregar, e não mostrar a sua real necessidade de apoio. Joia, Lu, obrigado pelas suas colocações. Eu queria, baseado nessa sua fala, entender também do que o pessoal vem errando como estratégia. Então, quais são as estratégias que não estão funcionando mais, que as pessoas ainda estão insistindo nesses processos? Eu acho que as pessoas ainda olham ações de captação que precisam de alto volume de investimento para uma organização do terceiro setor, que requer o uso de recursos importantes da organização, e às vezes o recurso é o tempo, às vezes o recurso é o funcionário da organização que está dedicado àquela ação de captação. Não conseguir mensurar, de fato, o resultado daquela ação de captação, ter uma ação de captação que demora a se pagar, e ter uma ação de captação que ela custa a ter aderência do doador ao seu lifetime value, que é o tempo de permanência na base daquele doador, onde ele doa recorrentemente para a sua organização. Então, às vezes, você tem
uma ação de captação que para ela se pagar, ela leva 6 meses de doação. Então, assim, 6 meses de doação e às vezes você ainda não tem a substância necessária para garantir que aquele doador que custou tão caro para chegar para você vai ficar 6 meses. Às vezes você não tem material de comunicação para isso. Às vezes a tua estratégia inicial, num determinado momento, é trabalhar com doações pontuais. Às vezes é diferente. Você precisa medir isso. Por quê? Porque às vezes você tem padrões, é muito disseminado algumas técnicas de captação com indivíduos que às vezes não são as mais apropriadas para a sua organização. Vou até citar alguns exemplos. Então, dependendo da sua organização, fazer um trabalho de face-to-face mar aberto não vale a pena. O que é o face-to-face mar aberto? É o pessoal que pede doação na tua lista. Vale a pena? Tem bastante gente que pratica esse tipo de captação. Eu não estou criticando, pode ser que para eles funcione perfeitamente. Mas para você funciona, o que eu critico é você não fazer essa pergunta e esta avaliação no caso da tua organização, porque é um investimento muito alto. Então, vale a pena você testar outras opções. Às vezes, um face-to-face, num ambiente controlado, funciona melhor para você. Às vezes, aquele evento que você vai abrir aquela sua caixa de folders de 2015, né, enfim, você muda de ideia, clareia a sua cabeça e fala: eu acho que eu vou trabalhar um face-to-face aqui dentro com um ambiente controlado. Eu não vou entregar folders. Eu vou trabalhar um face-to-face com um ambiente fechado e tentar fazer uma logística onde eu consiga ter impacto, que eu consiga passar meu discurso e fazer com que o meu face-to-face seja muito mais eficaz. Ou, por exemplo, trabalhar um uso de investimento em marketing digital sem metodologias. Então eu vou investir uma grana em Facebook Ads, em Google Ads, porque eu estou vendo que isso é o que está movimentando o mercado hoje. Só que eu não conheço metodologias como lookalike. O que é o lookalike? Eu entender qual é o perfil de pessoa que tem maior potencial de se tornar um doador da minha organização. Então, em vez de eu investir todo o meu budget de marketing digital, ou mesmo meu budget de captação, para todo mundo, eu dar um tiro de bazuca para ver o que sai dali, eu consigo ser mais específico para quem de fato me traz mais resultado. Então, proporcionalmente, eu faço melhor investimento. Eu entendo melhor quem é o tipo de público que me interessa no marketing digital. E aí você tem uma série de recursos, você tem desde análise preditiva, você tem mídia programática, enfim, vale a pena estudar, mas metodologias e ferramentas de marketing digital para entender qual funciona melhor para você e fazer testes, fazer pilotos. Então, eu vou investir um pedaço do meu recurso, vendo o que dá, e aí sim eu vou ver se essa técnica, se esse investimento se pagou, se funciona bem para mim, se eu consigo replicar isso mais vezes. E tenha em mente que você não pode trabalhar apenas em ações sazonais. Então, eu vou investir a maior parte do meu orçamento de captação de recursos no Natal, eu vou investir no Dia das Crianças, eu vou investir numa data específica que converse com a minha organização. Não, a ação sazonal é importante, ela é fundamental, mas para você conseguir, de fato, entender qual é a melhor captação para você, você tem que constantemente trabalhar ações de captação. Você tem que ter um calendário perene de captação. Até para você ser mais assertivo nas suas ações sazonais. Então, eu acho que ter essa estratégia de você conseguir ponderar melhor o seu investimento, o seu tempo, como que você consegue medir o resultado, conseguir investir o teu recurso para captação de uma forma ponderada, eu acho que essa é a melhor estratégia, porque normalmente um grande erro é você sempre seguir por determinados padrões, porque você vê outras organizações fazendo, você acha que vai dar certo para você, infelizmente você acaba se prejudicando com a melhor das intenções. Excelente, excelente. Obrigado, Luciano, pela sua contribuição. Pessoal, no segundo momento a gente vai abrir para vocês darem continuidade nesse diálogo, mas eu já queria passar a conversa para o Rodrigo, fazendo uma pergunta inocente, mas ao mesmo tempo uma pergunta que é pertinente na perspectiva do senso comum, que é perguntar, Dito, se ainda tem dinheiro na iniciativa privada para investimento social. Ainda tem dinheiro para as ONGs?
né, na perspectiva da iniciativa privada? Eu acho que eu queria começar esse diálogo com você, provocando você com essa pergunta. Sim, tem, mas o dinheiro está diminuindo. Nos últimos anos, a gente tem poucos dados no Brasil, né, para acompanhar, para saber se não tem relatórios tão aprimorados como você tem em outros países, que você tem relatórios bem específicos e você consegue acompanhar. Mas, segundo dados do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que congrega as maiores empresas que fazem investimento social, eles fazem um censo do GIF, né? E o dinheiro vem diminuindo. E a pesquisa também detecta se esses investidores sociais estão fazendo investimento através das ONGs ou estão fazendo investimento através de projetos próprios. E o que a gente percebe é que tem aumentado nos últimos 10 anos o investimento das empresas em projetos próprios. Então tem diminuído o recurso disponível para ONGs, porque aumentou a falta de confiança das empresas em terceiros, né? Falta de confiança é só um dos aspectos. Tem outros aspectos, não sei se vale a pena a gente detalhar aqui. Por outro lado, tem uma série de recursos hoje, por exemplo, de leis de incentivo e de editais. Então, assim, por um lado, assim, cada vez mais difícil a gente identificar as empresas com recurso livre do próprio bolso fazendo investimentos sociais. Mas existem recursos via leis de incentivo, então todas as leis de incentivo, Lei Rouanet, FUNCAD, CONANDA, Lei de Incentivo ao Esporte, PRONON, PRONAS, tem uma série de leis de incentivo e nem sempre as empresas usam tudo que elas podem usar das leis de incentivo, principalmente empresas que não são as estreladas, né? Se for no Itaú, o Itaú certamente faz todo o uso que ele pode fazer do lucro, dos 6% lá do lucro devido do Itaú para projetos, né? Mas tem uma série de empresas que não fazem uso dessas leis de incentivo e poderiam fazer. Então, por um lado está diminuindo, por outro lado eu acho que tem recursos que poderiam ser melhor explorados e que não são utilizados, né? A gente sabe, por exemplo, que tem editais que são abertos e que não conseguem contemplar, não conseguem gastar todo o recurso, porque não tem bons projetos para serem apoiados, né? Mas por um lado faltam recursos, por outro lado também faltam bons projetos adequados àqueles editais que estão abertos, né? Então, acho que é uma má notícia e uma boa notícia. Ele está aí? Estou aqui sim. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar, uma pergunta bastante parecida que eu fiz para o Luciano, mas da perspectiva dos erros, né, dos pecados capitais que são cometidos quando a gente está tentando dialogar com a iniciativa privada, com as fundações, com os recursos de fundos multilaterais, na hora de buscar parceria. Então, quais são os erros mais comuns? No que as pessoas estão errando? Porque a gente tem escutado, eu tenho escutado isso de forma muito comumente, que muitas vezes sobra dinheiro, né? Quando fala de edital, a gente sabe que, por exemplo, na Secretaria de Direitos Humanos, no ano passado, em São Paulo, sobrou mais de R$700 mil que não foram investidos em nenhuma iniciativa. Então, por falta de edital, por falta de apresentação de projetos. Então, eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho, desde a sua perspectiva, Rodrigo, quais são esses erros que as organizações comumente vêm cometendo quando quer mobilizar recursos, né, com diferentes recursos com a iniciativa privada? Eu acho que o erro mais clássico é você olhar para o investidor como se fosse um caixa eletrônico. Você olha para ele e vê um cifrão. Eu vou tirar o dinheiro desse cara para eu fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu acho que esse é o erro, é o pior erro que pode acontecer, porque quem está do lado de lá percebe a sua má intenção.
e a gente não percebe que do lado de lá tem alguém que também tem uma intenção, que também tem alma, que também tem sonhos, que também quer colocar o recurso de forma adequada. Então acho que o primeiro erro é a gente não olhar que do lado de lá também tem um ser humano, vamos dizer assim, né? O segundo, eu fiz uma lista aqui, Rani. O segundo problema o segundo erro, vamos dizer assim, é você não ter legitimidade no tema que você está defendendo, ou no tema ou na região. Então, às vezes, uma empresa investe numa determinada região, ou num determinado tema, e você quer acessar o recurso daquela empresa e você não tem legitimidade naquele tema, né? Então, você não é uma referência naquele tema. Então, acho que esse é um segundo erro. O terceiro que eu colocaria aqui, Rani, é a gente não entender que cada vez mais investidores querem participar da construção da solução. E de que essa relação de que eu estou do lado de cá, que eu sou o proponente, você está do lado de lá e você é o doador, e eu peço e você me dá o dinheiro e eu faço o que eu tenho para fazer, é uma relação que está cada vez... não é bem assim, né? A gente entender que a gente vai co-construir uma proposta e a gente entender que ali existe uma parceria e que precisa ser respeitado dos dois lados, acho que é um bom caminho para se trilhar. Quando a gente fala aí de investidores que têm editais e empresas ou financiadores, não conhecer as linhas de financiamento. Grande parte dos investidores que abrem editais ficam bravos porque as pessoas escrevem projetos e elas nem leem o edital. Elas pegam um projeto, replicam o projeto e mandam para todos os editais que estão abertos. Elas nem leem o edital. Isso queima o filme, né? Então acho que o erro maior aí é a gente não perceber que nem todas as oportunidades são pra gente. A gente ser honesto com esse entendimento de ler o edital profundamente, ler os detalhes do edital e ver se aquele edital é pra gente ou não é pra gente. A gente achar que todos os editais são pra gente, né? Outra questão, assim, espera-se muito hoje que as organizações não se isolem. Então acho que um erro capital é você se isolar, não se entender como parte de um ecossistema maior. Se a gente trabalha com o tema da educação, ou trabalha com o tema da juventude, ou trabalha com o tema de drogas, ou trabalha com qualquer tema, a gente tem que conseguir mapear de que sistema a gente está falando. Qual é o sistema em que a gente está inserido, né? É um sistema, vamos dar um exemplo assim, um jovem, né? Esse jovem ele não vem aqui e depois ele sai daqui e some no universo, né? Ele volta para a casa dele, ele tem uma família, ele vai para a escola, ele tem amigos, ele frequenta o posto de saúde, ele frequenta a balada. Assim, qual é o ecossistema desse jovem? Quais são as outras influências sobre a vida desse jovem? Quais são as políticas públicas de juventude que existem? Então, quanto mais, eu acho que o erro é a gente se isolar. Eu acho que o antídoto para esse erro é a gente conseguir enxergar esse ecossistema do qual a gente faz parte. E a gente se conectar com outras agendas públicas, seja da prefeitura, do governo do estado, de outras ONGs da localidade, a gente entender qual é a complementariedade entre as agendas de todos, né? Outro erro é a gente achar que a gente tem a solução que vai ser para sempre a mesma, né? A gente não perceber que o tempo passa e que as questões sociais mudam, né? Provavelmente um jovem dos anos 90, certamente um jovem dos anos 90 tem necessidades diferentes de um jovem dos anos atuais. A metodologia das organizações que trabalham com jovens tem que ser diferente hoje do que era há 10 anos atrás, do que era há 5 anos atrás. Eu vejo meus filhos na escola, eu percebo claramente que a gente está falando de uma outra geração.
muito diferente, que tem questões completamente diferentes das que eu tinha quando eu era jovem. Então a gente não investir em inovar, em atualizar o que a gente faz, em estar totalmente conectado com o mundo que a gente atua. Estou falando de juventude, mas a gente pode levar isso para qualquer outra causa, né? Da infância, de drogas, de qualquer outra causa. Se a gente não se atualizar e não repensar o que a gente faz com frequência, a gente se dá mal. E eu acho que o último, mas não menos importante, não sei se eu falei 7 aqui, Rani, mas o último, mas não menos importante, é a gente não ser transparente. Então, cada vez mais a transparência e a credibilidade, a gente, além de ser honesto, a gente tem que mostrar que a gente é honesto, tem que exagerar na honestidade, tem que exagerar na demonstração dos resultados, do impacto, dos números da nossa organização, para que todo mundo consiga enxergar e ver assim, tudo aberto e tudo transparente, né? Acho que esse é um tema dessa época que é muito importante que a gente fique de olho. Eu estou agora preocupado, na verdade, Rani, com como é que está a cabeça de cada um aqui. Eu acho que era muito importante a gente abrir para as pessoas falarem aqui. Eu estou aflito da gente ficar falando aqui e não ouvir, não tá... abrir para ouvir quem são as pessoas que estão aqui, as perguntas. Eu não quero bagunçar a tua agenda aí, Rani, mas você estou um pouco aflito com isso. Não, tranquilo, acho que é esse caminho mesmo. Eu ia perguntar para você, para concluir a sua fala, mais especificamente, para antes da gente ouvir o pessoal, que você já tocou nesse assunto, mas antes da gente abrir mais perguntas, quais são os erros mais comuns que a gente tem? Em seguida a gente vai abrir para o pessoal para que eles se apresentem e que deem continuidade com esse diálogo, que eu imagino que o pessoal está bastante aí com a cabeça fervendo, com 1 milhão de questões, e é parte da nossa missão no Café Social suscitar essas questões e em seguida provocar um bate-papo mais informal. Então, Rodrigo, antes da gente passar para eles, você pode citar para a gente alguns erros? Você já tem falado de alguns, mas outros que você lembra que são os erros clássicos que as pessoas estão cometendo nesse sentido? Eu acho que eu falei alguns deles aqui, né, Rani? Na verdade, eu acho que eu passei por uma lista dos erros mais comuns, né? Da gente não olhar, da gente olhar como um caixa eletrônico, não abrir diálogo, a gente entender que é uma relação que eu peço, ele doa. Eu acho que eu passei por uma lista. Acho que o erro mais comum é não escutar. E a captação de recursos, assim como esse momento que a gente está vivendo aqui, requer diálogo, né? Vai e vem. Eu acho que o erro mais comum talvez da nossa era é a nossa incapacidade de ouvir o outro, né? Talvez esse seja um dos maiores problemas que a gente tem. E a captação de recursos é um processo de construção de relacionamento. E a gente só constrói relacionamentos quando a gente escuta, né? Mais do que fala. Eu fiz vários exercícios em cursos de captação de recursos. A gente faz vários exercícios, né, de captação, como se simulando a pessoa na frente de um possível financiador, né? E é muito engraçado que as pessoas dão muita bandeira, assim, da forma como elas fazem. Elas falam, não escutam nada e não pedem nada. Então, eu acho que um outro erro talvez seja não pedir também, não ser claro no pedido, né? Joia. Eu queria agradecer e eu vou me despedir por aqui, vou passar para a Renilce para dar continuidade nesse bate-papo aí com vocês de forma informal, mas esse é o nosso marco da gravação, né? Agradecer a participação de todo mundo, de todos e todas que estão aí, e agradecer especialmente Luciano e Rodrigo por esse compartilhar, né? Por essa franqueza e essa honestidade
né, de poder compartilhar com a gente esses conhecimentos e esses acúmulos. Eu sei que vocês que estão aí presentes têm 1 milhão de perguntas para eles, mas a parte da gravação a gente vai encerrar aqui. A Renilce vai fazer um convite para vocês para o nosso próximo Café Social. Então, eu agradeço aqui desde Boa Vista, Roraima, e a gente se vê na próxima, ok? Abraço, Rei. Tchau, Tchau. Renilce, pode dar continuidade. Beijo. Tá, beijo. Vou desligar então, tá? Parece que já tinha uma colocação ali atrás. Uma Sim. pergunta, né? Bom, se me permitir, eu tenho algumas perguntas. Eu vou começar pela primeira. Se você pudesse apresentar para a gente saber. Meu nome é Herbert Carlin, sou empresário, né? E estou começando a fuçar na questão social, né? Eu acho que aí talvez venha um pouco mais dessa pergunta que eu vou fazer. Eu imagino que todo investidor social, vocês por favor me corrigem, ele quer alguma coisa em troca, né? Pode ser comercial, pode ser emocional, né? De alguma forma ele quer uma troca, né? Isso é verdade ou é um mito? É verdade, né? Verdade ou mito, né? Isso é verdade. Eu acho que isso faz parte das leis do universo, né? Da lei da reciprocidade, né? Do dar e receber. Se a gente só dá e não recebe, alguma coisa vai apitar no sistema, né? Então, o processo de doação é um processo de dar e receber. Ainda que esse dar e receber possa significar uma coisa muito concreta, muito palpável, a visibilidade da logomarca do investidor social, ou possa significar algo menos palpável, como um lugar ao céu, por exemplo, né? E aí a gente tem que entender, cada investidor social tem um jeito de ser, né? Tem um livro clássico americano que chama The Seven Faces of Philanthropy, as 7 faces da filantropia, que constrói 7 tipos de filantropos, né? Do cara, e por que o cara doa, né? Eles mapearam isso lá nos Estados Unidos e mapearam 7 tipos de doadores, né? E para cada tipo de doador, então ele, sei lá, tem o alpinista social, né? Que o cara quer aparecer, tem o religioso, que na verdade ele faz isso como parte de um valor mais profundo da família, tem sei lá, o empresário que quer ver um resultado e tal. Então tem assim, sempre tem um interesse, mesmo que esse interesse não seja um interesse na lógica ocidental, um interesse, né, toma lá da cá, né? É sempre um interesse de reciprocidade, mas não é necessariamente um interesse um interesse no mau sentido, né? Malicioso, né? Malicioso, Sim. E eu acho que isso também se espalha para o indivíduo. O indivíduo, ele doa também, ele acredita, ele entende necessidade, mas ele também precisa de algo em troca, ele precisa sentir algo em troca. Então, ele está abastecendo uma necessidade religiosa, ele está eliminando uma culpa, ele está querendo aprender. Então, que nem isso que eu falo, isso é da natureza humana, né? Sim. Isso me leva a segunda pergunta, quer dizer, será que não é muito melhor você ter um doador que é um voluntário e que participa da causa? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto maior for o envolvimento desse doador, maior aderência ele tem para a causa, mais claramente ele consegue ver o impacto daquilo que ele está fazendo, mais fácil dele atrair outros doadores, né, o que a gente chama do member get member. Acho que para mim é a ferramenta mais poderosa que você tem de doação, mas ao mesmo tempo isso exige muito de você, porque quando você mistura as relações, quando um voluntário se torna doador, ou um doador se torna voluntário, pode ter certeza que o grau de exigência dele em relação a como a organização corresponde é muito maior. Então você tem que estar preparado para isso. É muito bom, mas demanda bastante a sua atenção. Você consegue fazer isso, você consegue o melhor dos mundos. Eu acho, se me permite, Por favor. que o melhor é a gente respeitar o limite do doador.
Porque pode ser que tenha um doador que queira se envolver mais, se engajar mais, isso é melhor pra gente, mas tem aquele que não quer, aquele que quer ficar anônimo até, né? Então, se a gente forçar a barra nesse doador, isso vai dar problema. Então, o que eu acho que o limite é o limite que é dado pelo doador, é respeitar o limite que o doador ou o voluntário está se colocando. Não adianta a gente querer que ele vire voluntário se ele não quer virar voluntário, se ele, na verdade ele quer fazer a doação dele e esse é o limite dele. Pronto. Meu nome é Ananda, eu sou médica, então... Helena? Ananda. Eu sou médica, então não entendo muito dessa parte, estou tentando aprender. Eu trabalho em algumas ONGs, todas relacionadas à área da saúde. E aí eu tenho zilhões de dúvidas, mas eu vou... Uma, pensando no que o Douglas falou, assim, em relação de tornar o voluntário um doador, é uma coisa que a gente tem feito em algumas das ONGs que eu trabalho, e é uma coisa que a gente tem muito, porque você pega aquele indivíduo que ele é voluntário de ir nas ações e fazer algum trabalho ali, e a gente tem muito problema de captação de recursos, e aí algumas dessas ONGs estão fazendo o contrário. Para você ser um voluntário, ou seja, para você ir numa ação e participar, você precisa se tornar um doador. E é uma coisa que naquele momento me incomodou um pouco, porque eu falei, pô, mas o cara ele já tá indo lá, ele já tá doando o tempo dele, né? Sei lá, você pega um dentista, um médico, que já tá trabalhando no consultório, que a grana dele, ele deixou de fazer isso para ir lá. Então ele já está doando de outra forma. E aí eu só vou chamar pessoas que me derem dinheiro para fazer o trabalho voluntário? Não sei, é uma coisa, pelo menos na área da saúde, isso é uma coisa que para mim entrou um pouco em conflito, assim. Será que isso é realmente uma forma... Olha, se você me permite, eu vou fazer uma analogia, gostaria muito que você complementasse, que é a seguinte, para mim, por exemplo, respeito não é uma coisa que você impõe, você ganha. Eu acho que é a mesma dinâmica. Se a pessoa quer ajudar como voluntária, eu acho que você precisa de recursos financeiros, você tem que respeitar esse apoio da pessoa como voluntário. Você tem que considerar uma série de fatores. Pode ser que essa pessoa não tenha nenhuma disponibilidade financeira para fazer isso, mas ela tem um tempo e dedicação maravilhoso. Ou mesmo por uma simples questão de você estar trazendo mais engajamento para a sua causa. Eu estou aumentando a quantidade de pessoas que estão participando da minha causa. E eu vou entender, no meio dessas pessoas, quem são as pessoas que eu posso fazer virarem um doador, e eu tenho que entender também qual o jeito que eu vou fazer isso, qual é a forma que a pessoa vai querer doar para mim, como é que eu vou ser pertinente, como vai ser agradável esse processo, ao mesmo tempo que eu também vou fazer se eu preciso de voluntários, mas isso acontece também, eu tenho doadores, mas eu preciso de gente em campo para algumas atividades, para algumas ações, em geral. Eu preciso de voluntários, eu vou pedir para os meus doadores se tornarem voluntários, e eu vou ter um doador que ele não vai querer se tornar um voluntário. Então, assim, você tem que respeitar esses limites que o Rodrigo muito sabiamente falou, mas eu acho que você não pode impor, você tem que aceitar a ajuda. É claro, eu acho que tem algumas condições na ajuda que você precisa deixar muito claro para quem é doador, para quem é voluntário, saber como você vai se comunicar, saber como que você vai atender a exigência de comunicação, quando você tem um cruzamento dos dois fatores. O voluntário ele demanda muito da sua atenção também, ele pode ser uma pessoa completamente apaixonada pela sua causa, mas você não pode impor. Eu acho que a partir do momento que você tem essa imposição, você está colocando em risco a credibilidade da sua organização, você está colocando as pessoas numa situação que às vezes é indelicada. Então eu acho que não é o melhor caminho. Seria legal, acho que as organizações que tomaram isso como uma estratégia ponderassem de fato isso está trazendo mais bem ou mais mal para elas e para aqueles que estão ao seu entorno. O que você acha, Rodrigo? Eu ia perguntar se já começaram a fazer isso? Tem uma das ONGs já começou, mas assim... Qual foi o resultado? Então, é que é aquela coisa, né? Eles falam que para você ir por uma ação você tem... Mas a gente sabe que isso não é real. Não sei nas outras áreas, mas na área da saúde a gente normalmente não tem problema com voluntário para ir na ação. A gente tem problema com dinheiro. Para ir tem um monte de gente querendo ir, fila de espera. E assim, eu não dou. Eu ajudo muita coisa, mas eu não dou financeiramente. E eu vou nas ações.
Então é uma coisa meio que eles falam, que eles impõem, mas no final você não tem, porque as pessoas acabam não aderindo. E aí se você não chamar o voluntário que não doa para ir, aí você também vai ficar sem o voluntário. Então... Eu fico pensando, tentando também pensar na organização que precisa de recursos, né? Se a narrativa de apoio financeiro não poderia ser, e a narrativa do voluntariado não poderiam caminhar juntas, quase como se ele nem percebesse que ele estivesse fazendo uma doação, né? Eu me lembrei da campanha do Barack Obama, que usou muito as redes sociais, foi uma campanha descentralizada, que era assim, como é que eles fizeram para conseguir recursos para a campanha? Eles tinham etapas, assim, você podia entrar lá e criar um comitê do teu quarteirão. Então eles diziam o seguinte, primeira tarefa, né? Primeira tarefa é chamar 5 pessoas para fazer uma primeira reunião. Legal, fez uma primeira reunião. Segunda tarefa, cada uma dessas 5 pessoas chama mais 10 pessoas para fazer uma reunião maior, de 50 pessoas, beleza. Fez a segunda reunião. Terceira tarefa, comprar, material de campanha. Levantar recursos com essas 50 pessoas para comprar material de campanha para fazer a próxima tarefa. E aí, assim, com isso eles já estavam doando para a campanha. Então fez parte do processo de engajamento e de criação do comitê, foi natural, entendeu? A despesa, o investimento que eles fizeram na campanha, meio que fez parte do jogo ali, né? Então eu não sei se você construir uma narrativa em que não tem um sobressalto, que não tenha algo que destoe, talvez possa funcionar. Né? Jantar beneficente. O que tem? O que vocês acham? Para arrecadar ou para agradecer, ou não sei. Ele também tem uma pergunta lá. Então, minha pergunta é agora sobre 2 aspectos, sendo doador e sendo captador. Qual é o valor justo para isso? Ok. Bom, eu vou começar por essa e eu termino nessa daí. Okay. Enfim, também interrompa a hora que você quiser. Eu acho que o jantar beneficente ele pode funcionar, mas eu acho que você tem que pensar na lógica, como que é a agenda desse jantar. Esse é um evento, né? Você tem que levar isso muito a sério. Você tem que saber o momento que você recebe as pessoas, que as pessoas começam... É uma experiência, tem que ser uma experiência, né? Entrei naquele evento, o que eu recebo? Qual é as boas-vindas que eu tenho em relação ao motivo de eu estar aqui? Qual é o ápice? Qual é o momento onde eu estou tendo um jantar, mas aquele momento não para ouvir alguém falar do motivo pelo qual as pessoas estão aqui? Qual é o momento que eu peço para as pessoas assinarem o cheque? Como que eu faço isso? Como que eu vou pedir essa doação? Se eu já não pedi para participar do próprio jantar, você tem modelos aí que você traz a pessoa e você pede depois, tem modelos que você pede antes e depois, modelos que você só pede antes. Mas todos eles têm que ser considerados uma experiência e tem que ter uma agenda onde você consiga impactar a pessoa e você saiba cuidadosamente fazer uma logística para você finalizar o ato de captação. Então não adianta a pessoa demonstrar que ela tem vontade de doar e você não conseguir, porque você está com 3 pessoas fazendo essa logística, atendendo a 30 pessoas que querem doar. Você tem que pensar, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para as pessoas acessarem uma página na internet, eu vou pedir para as pessoas preencherem um folder, eu vou ter alguém passando com um cestinho, coletando doações e cheques. Como que eu vou fazer isso? Então eu acho que é uma coisa que na nossa cabeça soa como algo simples, às vezes trivial, mas na verdade é algo que requer um cuidado, um planejamento de evento, por menor que ele seja, porque senão você acaba despendendo um grande esforço, às vezes gastando até recurso, e você não compensa ele com o teu evento beneficente. Então acho que vale a pena considerar e pensar em coisas como, quem é o público que eu vou trazer? Tem pessoas que são muito queridas por mim, mas eu sei que se eu trouxer elas aqui, elas não vão poder efetivamente ajudar. Quem são as pessoas que conseguem efetivamente ajudar? Porque a minha necessidade é
ter recurso financeiro. Minha necessidade é impactar influenciadores que possam chamar a atenção de muito mais pessoas para a minha causa. Então tudo isso tem que ser medido. Então eu acho que vale a pena essa lição de casa para pensar como você vai fazer um jantar beneficente. Você quer complementar? Acho que eu concordo com o que você está falando. Assim, em geral, os americanos até chamam evento de atividade de friend-raising, de captação de amigos e não de dinheiro, né? É muito mais um evento de relacionamento. Então acho que bom é você pensar o que você espera do evento, né? Às vezes pode ser um evento de prestação de contas, um evento para você ampliar a sua rede de relacionamento. Se é um evento para captar recursos, o que eu tenho visto é o seguinte: eventos em geral para captar recursos, que se faz de organizações que tem um nível de relacionamento de pessoas normais, vamos dizer assim, você não consegue cobrar muito pelo jantar, você cobra o preço que vale o jantar, é altamente trabalhoso, dá muito trabalho, desgasta porque você precisa vender os convites. Em geral eu vejo as organizações conseguindo um superávit de 10 a 50 mil reais num jantar como esse. Então não paga o investimento. Se você colocar o esforço aí, e isso com doação de alimento, dedicação das pessoas. Tem um segundo nível, e aí para mim, para passar para o segundo nível, a organização precisa ter um nível de relacionamento com pessoas de alto poder aquisitivo, que pagariam um a mais para estar num evento. E aí a gente está falando assim, eu tenho um segundo nível A e um segundo nível A+, dizer assim, né? Eu vejo, por exemplo, algumas organizações que conseguem aí uma superávit de uns 250 mil reais com o jantar, e tem as top, que eu acho que são umas 5 no Brasil: Childhood, Amigos do Bem, Instituto Verde Escola. Essas arrecadam superior a 1 milhão num jantar, né? E aí são jantares muito bem organizados, muito estruturados, com a nata da sociedade paulistana. Um cara que vai no jantar e paga, sei lá, uma grana para a mesa, ainda paga uma grana de apadrinhamento, ainda tem um leilão de obras de arte, um leilão de vinhos, enfim, aí é um outro nível. Mas para você acessar esse outro nível, você tem que ter um nível de relacionamento com essas pessoas que justifique você fazer o evento, né? Então é um pouco o que eu tenho visto por aí. Bom, só complementando a tua pergunta, eu acho que o valor que você pede de doação, ele é composto de uma série de fatores. Se você pede uma doação e você faz ações pontuais de captação, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: qual é a minha meta? Quantas pessoas eu quero atingir? Quantos doadores eu vou ter aqui nesta ação, né? Um evento ou numa ação sazonal? Quantas pessoas eu vou atingir e quantas de fato vão se tornar doadores? Porque o primeiro ponto é: eu tenho que pagar, são camadas, né, de custos, eu tenho que pagar esta minha ação. A segunda qual é o valor que eu tenho para a minha operação? Então, assim, além da ação que eu estou fazendo uma campanha, um jantar beneficente, enfim, qual é o valor que eu preciso para pagar as pessoas que estão trabalhando comigo, o custo da eletricidade da minha organização, impostos? E, por fim, qual é o valor, o ROI real desta ação que eu estou fazendo? Então, uma vez que você entende essa dimensão, aí você precisa fazer o cálculo em relação à tua meta. Enfim, você precisa ver cenários de ação pontual e ação perene. Então, uma ação perene, eu vou pedir uma doação recorrente. Normalmente, em doação recorrente, você precisa ter um investimento inicial maior que se paga ao longo do tempo. Mas para você fazer isso, você precisa ver se você tem caixa suficiente para conseguir segurar momentos que pode ser que a tua ação de doação recorrente não está se pagando. Eu consigo aguentar quanto tempo com isso? Eu consigo aguentar 3, 6 meses dessa forma até amadurecer a minha operação de doação recorrente?
que de fato é a melhor forma de você captar a doação, você ter doação recorrente. Mas você tem uma série de obstáculos, né, desafios que você precisa superar para ter uma operação de doação recorrente saudável e que é altamente recomendado. Eu diria que assim, você ter uma carteira ampla de doadores, de indivíduos doando para sua organização, é uma margem de segurança fortíssima que você tem, porque você não fica tanto à mercê de mercado ou de alguns poucos grandes doadores ou de algumas poucas empresas apoiadoras. Você sempre tem aquela carteira que pode ter sua volatilidade, mas você controla a estabilidade, você razoavelmente controla a estabilidade dela. Mas para isso você tem que ponderar. Até eu chegar à minha recorrência, eu tenho que fazer boas ações pontuais, criar caixa, criar volume. Então isso tudo vai compor o preço do seu volume de doação, do seu valor de doação. Você tem lá o valor padrão, então a maioria das organizações hoje estão pedindo de 45 a 50 reais. Mas será que isso vale a pena? Será que é o caso? Se não for o caso, eu tenho que pedir mais? Como é que eu vou fazer isso? Porque se eu cair para 45, 50 reais, pode ser que eu estou fazendo um bruto esforço, como o Rodrigo falou, para ter uma arrecadação de 10 mil reais, ou mesmo correr o risco de não me pagar. Então, não existe uma fórmula, eu acho que não existe não existe um valor padrão, um valor-chave. Existe sim uma composição de custos e de objetivos que você tem que juntar e chegar no teu valor de pedido de doação. Me parece uma coisa muito parecida com a estratégia de marketing de qualquer empresa. Sim, sem dúvida. Então é uma energia brava. Sim, com certeza, com certeza. Mais uma pergunta? Tá. Pode ser. Ok. Pois não. Duas coisas bem interessantes aqui. Meu nome é Ricardo, eu sou empreendedor em vários negócios. Um tem impacto social muito grande, que é a gestão de descarte de alimentos para entidades sociais. É um negócio, não é uma única negócio mesmo. E hoje a gente está sendo investido. Mas tenho duas outras operações, né? Uma que construí agora recente, que é um catering social, o catering mesmo, que a gente vai desenvolver mão de obra local de bairros de pessoas carentes. O foco agora vai ser ali a Vila Leopoldina, com a saída do SEASA, dando uma operação lá profissional mesmo. E tem uma grande empresa que vai colocar todos os equipamentos lá. E o outro é para refugiados com alto nível de conhecimento, tanto acadêmico como profissional, a recolocação deles. E aí vem muito que você falou, na mão inversa. Ao invés de eu fazer como fala um amigo meu, mais do mesmo, a gente entendeu que dá para fazer a mão inversa e aí eu tenho um valor mais forte. Aí a questão aqui que eu pergunto é o seguinte: quando eu montei um pouco mais avançado, eu montei o business plan, apresentei pro investidor, o doador. E aí a pergunta dele é o seguinte: tá bom, e como é a minha saída disso? O que eu tenho de volta desse negócio qual eu estou investindo? Entendo assim que isso é um negócio de impacto social muito grande, apesar que a gente tem que gerir como negócio. Eu tive uma experiência muito grande com o pessoal da APAI, que aconteceu muito disso, pedir, a hora que todo mundo falou, chega, para, não vou te dar mais, o que eu tenho de volta disso? Aí ela teve que contratar um CEO para fazer uma nova gestão e aí conseguir entregar valor, não era financeiro, mas valor da marca APAI para quem estava fazendo doação. Quando eu vou lá, apresento o meu projeto para o investidor ou para o doador e ele pergunta para mim, tá bom, como é a minha saída desse projeto? Quando a gente fala de negócios, a gente sabe como falar a saída dele, tem vários. E quando a gente fala de negócios sociais, como fica isso? Ó, tema da atualidade. A gente tem que hoje as pessoas preferem chamar a sua ONG de negócio social e não de ONG, né? Muitas vezes o modelo é um modelo de sempre, só que como o termo negócio social é um termo da moda, as pessoas preferem autodenominar o que estão fazendo de negócio social. Importante sim, o ICE determinou
o que é um negócio social. Então, lá, um negócio social pode ser de A a Z, né? Mas o importante no negócio social é que você tenha um mecanismo de geração de receita que pague o teu investimento. Então, acho que a primeira questão que eu colocaria é se você é mesmo um negócio social, né? Se é mesmo um negócio social, você tem que ter um business plan que em algum momento começa a dar lucro, né? E se em algum momento começa a dar lucro, aí depende de qual é a negociação que você tem com essa pessoa. Aí você tem várias modalidades, né? Você tem dívida conversível, você tem equity, você tem empréstimo, você tem empréstimo subsidiado, você tem doação, você vai de A a Z. Aí os mecanismos financeiros são inúmeros, né? Para uma ONG ou um negócio social, você não pode gerar lucro, você só gera receita. Depende de como é que você se chama. Aí tem o modelo Yunus, de negócio social. O Yunus diz o seguinte: o Yunus, quando criou o conceito de negócio social, ele diz que, de fato, você pode gerar superávit financeiro, mas todo superávit financeiro não pode ser distribuído, ele tem que ser reinvestido no próprio negócio. Então, o que a gente está falando, claro, você pode ter um CEO com um bom salário, mas você não vai distribuir os lucros, você vai reinvestir, porque se o problema é grande, você precisa reinvestir para resolver o problema, né? Mas mesmo assim, o Yunus fala que devolve o capital. Aí que é o X. Então, você pode devolver o capital, você pode devolver o capital, mas você devolve o capital que o cara investiu. Ok, o cara não teve lucro, ele teve o capital devolvido. Então aí depende do acordo que você tem com o teu investidor. Eventualmente você pode dizer para o teu investidor: olha, nesse momento aqui eu não tenho como devolver, né? O que eu espero de você é um investimento sem retorno, né? Um investimento para que o negócio caminhe. E aí o retorno para esse cara é um retorno, né? Ou é um retorno paciente, né? Aí depende do acordo que você vai fazer com essa pessoa, né? O que me chama a atenção é que, por exemplo, os investidores da Amazon esperaram 10 anos para a Amazon dar lucro, né? 10 anos. Quando se fala de um negócio social hoje, ou se fala de uma ONG, você pode inclusive fazer investimento numa ONG. Se você criar uma área de doadores individuais que dá um retorno sobre o investimento, você faz um investimento e devolve o dinheiro para esse emprestador de recursos. Ele só não pode virar sócio porque você é um negócio sem fins lucrativos. Agora, eu acho que para mim depende de que tipo de... Como é que você se enquadra o teu negócio? Você é um negócio que vai distribuir dividendos ou não vai? Não. Você vai reinvestir no próprio negócio, então isso precisa ser... Ele tem ciclos. Isso precisa ser claro. De 4 em 4 meses, que eu volto com times novos, né, que eu faço o que a gente chamou de tropicalização desses refugiados para colocar no mercado de trabalho. Eu conheci o caso da Gastromotiva, por exemplo, que é bem parecido com o teu. A Gastromotiva tomou a decisão de pedir doação e parar de pedir investimento e financiamento. Eles decidiram não ser um negócio social, porque eles queriam de fato tirar jovens da situação que eles estavam, e eles perceberam que se eles tivessem que dar o retorno que se esperava de um modelo de negócio, ou eles olhavam para o lucro, ou eles olhavam para o impacto social. Eles resolveram, eles voltaram atrás e assumiram o perfil ONG. Então, eu acho que é importante também a gente não olhar o movimento dos negócios sociais como um movimento que só tem luzes, como se as sombras estivessem no mundo das ONGs, né? Porque essa narrativa é a narrativa que está parando em pé hoje, né? Todo mundo não quer mais ser ONG, porque as ONGs são corruptas, as ONGs não dão resultado, as ONGs são do passado, e todo mundo quer ser negócio social, porque é cool, porque é legal, porque eu estou no coworking, porque tem esse ar, né, cool, né, você ser um negócio social. E no final das contas a gente tem que ver o que a gente é de fato. Qual é o meu compromisso, né? O que é que me orienta? É dar o resultado financeiro ou é dar o resultado social? E se isso não for incongruente, dar as duas coisas ao mesmo tempo, beleza, ok. Mas, puta, é difícil em alguns momentos dar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vê empresa quebrando aí para dar lucro só.
Agora, querer dar lucro e dar resultado social ao mesmo tempo, em alguns casos, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Então eu acho que tem que fazer testes aí pra ver se para em pé essa ideia de... Agora o apelo é muito grande, né? Assim, entre dar lucro e contribuir com o planeta, escolha os dois. É muito bonito isso, né? Mas na prática tem que ver se isso para em pé. Legal. Gente, queria agradecer já, né? Eu sei que você tem que ir para a sua terra. Ele é tio da cidade. Queria agradecer a presença de vocês. Espero que tenha ajudado bastante, né? Nosso próximo Café Social, dia 9 de novembro, e a gente vai falar de um pouco do que eles também comentaram aqui, da importância da prestação de contas, de ser transparente. Vai ser dia 9 às 5h30 da tarde.